Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É uma alegria estar com você mais uma vez. E nós estamos juntos, eu e o pastor Tiago, para comentarmos a lição número 13 da classe dos jovens, lição do dia 24 de setembro de 2017, encerrando, essa revista que nós estivemos estudando nesse terceiro trimestre, que foi tempo para todas as coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, e chegamos na última lição, o tempo de Deus está próximo. O texto do dia foi tirado de 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. A síntese da lição diz: há sinais em toda parte que demonstram a proximidade do grande dia do Senhor. Então nós vamos pensar um pouco nesta lição sobre a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, a volta do Senhor Jesus, esses sinais que estão acontecendo, que acontecem no tempo, que nos mostram sobre a proximidade do arrebatamento da igreja e, ao mesmo tempo, nos alegrarmos com essa maravilhosa esperança que é a volta de Cristo para arrebatar a igreja. É um assunto muito atual e que nós não nos cansamos de refletir sobre ele, irmão Tiago? Isso mesmo, pastor. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um tema muito atual e é um tema também que nós percebemos, pastor, que ele vem sido trabalhado assim de uma maneira diferente, né? Algumas pessoas nós até escutamos dizer, mas nós escutamos que Jesus vai voltar há tanto tempo e ele nunca voltou. E essa lição vai nos dar a oportunidade de trabalhar um pouco esse tema e dizer que, além de nós continuarmos acreditando que ele voltará, é um assunto extremamente bíblico, né? Está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que ele vai voltar. E aí, até usando o exemplo, nós conversamos bastante com os jovens, eu citei um exemplo para o jovem: o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus vai acontecer. Mas para a pessoa, por um exemplo, que partiu hoje, esse encontro, essa volta já aconteceu, não é verdade, pastor? Ele já foi ao encontro do Senhor, né? Ele já foi ao encontro do Senhor. Então, nós precisamos continuar com a esperança que Paulo tinha, que Paulo dizia, nós seremos arrebatados, né? Era uma esperança, e até pensando nisso, nós precisamos pensar nessa aula o quanto nós temos saudade do céu, né? Nós nunca fomos para lá, mas o cristão, quando ele tem a presença de Deus, ele tem saudade do céu, ele quer ir para lá. Nós brincávamos até recente, agora um pregador passou lá na igreja, disse o seguinte: quem aqui quer encontrar com o Senhor? Aí a igreja levantou a mão e disse: mas ninguém quer morrer, né? Porque se for pensar nisso. Mas aí eu parei para pensar o quanto a morte para a gente também é uma coisa gloriosa, né? Se nós deixarmos esse plano físico aqui hoje, nós temos toda uma eternidade. Então é importante nós falarmos sobre esse assunto, porque, pastor Edivaldo, o que nós mais enxergamos é que parece que mesmo dentro das igrejas, esse assunto está sendo combatido e não está sendo pregado como deveria, não é verdade, pastor? Exatamente. A gente percebe que os primeiros cristãos, a igreja, a instituição da igreja em Jerusalém, e logo nas cartas do apóstolo Paulo, nós sabemos que, segundo os estudiosos, a primeira carta que ele escreveu foi justamente a primeira carta aos Tessalonicenses, é a mais antiga delas. E é nessa carta, que Paulo tem que orientar aqueles irmãos com relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, veja como era interessante que aqueles irmãos lá, e não só eles imaginavam a vinda de Jesus naqueles dias, a tal ponto que alguns deles até estavam negligenciando os seus deveres de trabalhar, de cuidar da sua vida, imaginando que Jesus estava para voltar naqueles dias. E Paulo escreve a carta, então, para orientar que a coisa não é assim. Entendeu?
embora a gente espere a vinda de Jesus, mas isso não deve gerar em nós uma negligência a tal ponto de descuidar de coisas que nós temos que cumprir enquanto estamos vivos na face da terra. Então o apóstolo Paulo, e você disse bem, ele quando falou da vinda de Jesus, ele se colocou na possibilidade de estar vivo quando Jesus voltar. E nós os que ficarmos vivos. Mas ele está falando o seguinte, quando Jesus voltar, vai haver a ressurreição e vai haver a transformação dos vivos. Quer dizer, se ele voltar no meu tempo, disse Paulo, eu vou ser transformado. Porque toda geração de crentes, toda, aguardou a volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, a Bíblia mostra também que essa vinda, ela seria, iria acontecer algumas coisas na face da terra que iriam indicar também a proximidade dessa gloriosa vinda do Senhor. Nós tratamos, pastor Edivaldo, na lição 12, que fala sobre os milagres, mas há uma parte muito interessante que ali ele diz que o milagre é uma invasão, né? Mas que existe toda uma vida natural, né? Existe toda uma ordem natural. Nós temos essa ordem natural também. Nós trabalhamos todos os dias, cumprimos com as nossas obrigações como cidadão de um país, e isso está dentro da normalidade. Porém, todas essas coisas não nos impedem de estarmos preparados para esse encontro com o Senhor. Nós podemos, por exemplo, passar o dia trabalhando e cumprindo com as nossas obrigações, porque vale lembrar também, pastor, que pode ser que o arrebatamento aconteça e a pessoa não está cumprindo com as suas obrigações, ou ele vai encontrar com o Senhor, não cabe a nós julgarmos, mas aí vai ficar numa situação difícil, não é verdade, pastor? Então, sempre orarmos, estarmos preparados para isso, porque existe uma vida familiar, uma vida ministerial, uma vida secular, e secular no que tange a trabalho, que nós precisamos cumprir normalmente. Mas isso, pastor, não nos impede de nós estarmos todos os dias preparados para esse encontro. E temos que estar vivendo essa bendita esperança. Porque aí você está vivendo a sua fé. Porque nós esperamos o que nós não vemos. Não é? Essa é uma esperança da fé. Esperar Jesus é ter essa expectativa real dentro de nós de uma coisa que de fato vai acontecer. E viver pela fé é viver essa esperança, porque isso vai ser de forma súbita. Você falou a expressão invasão, o próprio comentarista fala dessa invasão esperada, aguardada, quer dizer, aquele momento do arrebatamento, que vai acontecer de forma assim, muito abrupta, muito repentina, porque Paulo fala que é um mistério, né? A gente não consegue explicar de uma forma perfeita, assim, e nem provar, porque é uma coisa que ainda vai acontecer, o arrebatamento. É um evento que nunca houve, totalmente novo na história da humanidade, que vai acontecer, o arrebatamento. É um mistério mesmo, pastor. Agora, é importante aqui, só abrir aqui uma informação importante. Ele no tópico 1, pastor, ele fala sobre o mundo pós-moderno e ele cita aqui um liberalismo teológico. E acredito ser importante nós informarmos para você que é professor, para você que é jovem, tomar cuidado. É um movimento teológico que surge ali entre o século XVIII e século XX. E o que ele visa? Ele mescla as doutrinas bíblicas, a filosofia e a ciência da religião. Na verdade, ele vai pegar a Bíblia e junto com esses outros fatores, né, ele acaba usando a Bíblia de uma forma incorreta. E só que acredito que vale a pena, pastor, de nós colocarmos que a Bíblia não é um livro informativo apenas. A Bíblia não é um livro... a Bíblia ela é o livro de Deus. Ela é inspirada por Deus. E quando nós pegamos tudo isso, é sempre muito importante. Existem várias pessoas e vários pastores, estudos que são bons,
mas até o nosso aqui, tudo que você está escutando aqui, observe se está na Bíblia. Olhe para a Bíblia, porque precisa estar na Bíblia, porque a Bíblia, pastor, ela não é um livro filosófico, ela não é um livro que apoia ou não apoia a ciência, ela não é um livro que eu uso o que é bom, o que não é bom para mim, a gente deixa para lá. Então, assim, a Bíblia, pastor, ela é o livro de Deus, ela é profética e ela é a palavra de Deus. E como a palavra de Deus, nós não podemos usar ela na ciência, na filosofia. Tudo bem que a Bíblia tem tudo isso, né? Mas a Bíblia, ela é o livro de Deus. Então, hoje, muitos estão usando a Bíblia, até para esse estudo que nós estamos trazendo aqui, estão usando para coisas erradas, né? E a Bíblia, pastor Edivaldo, ela é um manual de vida, de instrução. Ela não é informativo, ela não é um livro apenas de sabedoria, ela é o livro que traz a palavra de Deus do começo até o fim. E a palavra de Deus diz que Jesus voltará. E se a palavra de Deus diz que Jesus voltará, pode qualquer pesquisa científica, qualquer pessoa embasada numa boa oratória, em bons dados científicos e filosóficos, o que eu continuo lhe afirmando é que eu acredito na veracidade da palavra de Deus. É verdade. E com relação a essa veracidade, que é a princípio um testemunho do Espírito Santo, porque a fé, ela não é uma coisa totalmente... Não é uma coisa como alguém diz assim, a pessoa crê sem prova alguma. Claro que a fé cristã, nós cremos em Jesus Cristo pela transformação, pela ação do Espírito Santo. E você disse bem, a ciência é uma coisa, a Bíblia está no seu patamar, por ser a palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Mas a verdadeira ciência também, quando ela faz as suas análises, a verdadeira ciência vai, na verdade, reconhecer que a Bíblia está certa. Não que nós precisamos da ciência para provar a Bíblia. Não, mas quando a ciência séria trabalha de maneira correta, ela simplesmente vai confirmar aquilo que a palavra de Deus já falou. Agora, a Bíblia tem um aspecto extraordinário, entre outros, que a nossa fé está firmada, não é num livro de subjetividades, num livro de lendas, num livro mitológico. Nós temos algo na Bíblia, entre outros, mas eu quero citar apenas esse, que está relacionado com a vinda de Jesus, que são a questão das profecias. A Bíblia é um livro, como você disse, um livro de Deus, e por ser o livro de Deus, qualquer estudante da Bíblia, qualquer pessoa que se voltar para a Bíblia, vai encontrar nela uma coisa chamada profecias. E vai encontrar na Bíblia profecias cumpridas, literalmente, em detalhes, está na Bíblia. Está aqui na palavra de Deus. Profecia. Isso, nós não precisamos de prova, mas isso é um argumento muito forte a favor da palavra de Deus, quando a gente está conversando com uma pessoa que não crê na Bíblia. Porque você mostra a profecia e você mostra o cumprimento da profecia. Isso aqui, nenhum outro livro religioso tem isso, Montiago. Profecia e cumprimento. Nenhum tem. Aí entra a volta de Jesus. Por quê? Porque também é profecia. É algo que vai acontecer. Ele falou, os apóstolos falaram, os próprios anjos deixaram o seu testemunho. A palavra de Deus está falando, é uma profecia que ele vai voltar. Ora, se a gente volta na Bíblia e vê cumprimentos de tantas profecias que foram preditas e cumpriram-se literalmente... Porque essa não vai se cumprir. Mas vai mesmo, vai se cumprir. Vai se cumprir. E nós observamos, pastor, até entrando aqui no tópico 2, ele vai falar sobre a convulsão da natureza e o quanto a natureza está demonstrando isso. Eu não sei se o senhor tem essa impressão também, mas me parece que nós estamos caminhando, a própria natureza está dizendo o seguinte, nós não suportamos mais a poluição, a população, mas mais do que isso, o que o pecado tem gerado. Nós estamos vivendo dias, e vamos falar aqui do Brasil, que é a nossa realidade próxima, um ano
não tem frio e não tem chuva, e muito calor. No outro ano, muito frio, muita chuva fora de estação e um calor absurdo. Então a própria natureza, pastor Edivaldo, e a palavra do Senhor diz que a natureza ela responde, que o próprio Jesus, quando ele morre na cruz, o primeiro sinal após a sua morte foi o sinal da natureza, né? Houve ali a natureza ela, reivindicando o lugar de Cristo, dizendo, não, nós respeitamos ele, foi ele que nos criou. E isso vem acontecendo com os terremotos, os tsunamis. E há um dado aqui importante, que nesses últimos anos, de 2000 aqui até 2015, 500 mil pessoas morreram por catástrofes naturais, da natureza. E a palavra do Senhor, em diversos lugares, ela demonstra que isso iria acontecer, né? Uma revolta da natureza. Demonstra também sobre as pragas. Nós tivemos agora recentemente o Ebola, que é um vírus que evolui. Então, quando você acha a cura para um estágio dele, ele já evoluiu de novo, que matou milhares de pessoas. Se nós olharmos, a Bíblia diz que isso iria acontecer, pastor Edivaldo. Exato. Então, nós precisamos acreditar nisso. E quando nós dizemos isso, nós até sentimos a presença de Deus, a certeza sobrenatural do Espírito Santo, porque a Bíblia disse que aconteceria e está acontecendo. Verdade. E acontecimentos, Jesus disse o bramido das ondas, o terror dos homens. A gente viu agora no começo do século do ano 2000, não me lembro bem se foi 2011, aquele terrível tsunami, e mais de 300 mil pessoas, olha, 300 mil pessoas na região da Indonésia lá. É um fenômeno extraordinário que nós presenciamos com os nossos próprios olhos, além de outras terríveis catástrofes que está ocorrendo agora, por exemplo, a pior enchente, problema do furacão em Houston, né, que a gente está acompanhou agora pela imprensa também. Claro que acontece isso, sempre houve, mas a grande questão é que a gente está vivendo um tempo de uma intensidade muito maior desses fenômenos e a frequência muito grande desses fenômenos também. Ele coloca aqui na revista, pastor, que entre 2000 e 2010 aconteceram mais de 200 mil terremotos na Terra. E esses terremotos pode ser de pequena intensidade, de maior intensidade, mas é muita coisa, é a palavra de Deus se cumprindo. A natureza mostrando para nós os sinais relacionados àquilo que a profecia havia predito nas palavras do próprio Jesus e dos apóstolos do Senhor também. Então, quando a gente entra na questão do tempo, e a lição fala sobre isso, o tempo de Deus está próximo, é justamente a gente atentar para a situação que está vivendo o mundo. E nós estamos citando no aspecto, a princípio, o aspecto da natureza em si, o planeta, o universo, né? O mar, esses sinais terríveis que estão acontecendo. Você citou aí a questão de pragas, de pestes. São sinais na natureza que mostra para nós o tempo de Deus está próximo. E o próprio Apocalipse também coloca uma ação humana na destruição da natureza. Sim. Porque o próprio Apocalipse é um juízo de Deus também, porque os homens estão destruindo a terra. Existe uma ação humana e o homem no pecado, ele também ele é causador de muitas coisas, no sentido de que todos nós sabemos, não somos nós que estamos falando, os ambientalistas estão falando. Existem aí fóruns mundiais com as grandes lideranças mundiais preocupados com o quê? Preocupados com o planeta Terra e com a ação do homem que está trazendo destruição para o planeta. Então, além de efeitos naturais mesmo, como um terremoto, como um tsunami, que ali não foi o homem que foi lá fazer, mas, além disso, existem ações humanas que interferem em muitos fenômenos catastróficos da natureza. Uma das responsabilidades de Adão, pastor, lá atrás, quando o próprio Deus colocou ele lá, era para que cuidasse da terra, né?
Ele precisava cuidar, ele precisava gerenciar, dar nomes. A gente vê que o homem não faz isso. E, na realidade, o que desencadeia tudo isso é o pecado. Exato. Porque, com o aumento do pecado, as pessoas elas ficam mais gananciosas, elas destroem partes da natureza para ter um recurso financeiro pensando só no agora. E é extremamente bíblico, porque eles estão sendo influenciados. E é bom também dizer, pastor, que o mundo hoje, percebe-se, uma outra grande evidência, está sendo preparado para o anticristo. A tendência não é melhoras. A tendência é pioras, porque o anticristo ele vai pegar um mundo desgovernado, o mundo em crise, e aí ele vai trazer a solução, para que a Bíblia se cumpra também. Né? Então tudo isso vem acontecendo, inclusive as guerras. Guerras e rumores de guerras. Quantas guerras nós temos hoje? Nós estamos aqui falando de uma lição de 24 de setembro do ano de 2017, e hoje no mundo acontecem várias guerras. E a pior de todas é a guerra cibernética, né? Que é uma guerra que traz assim uma assustadora a crise que vem acontecendo, mas as guerras elas estão acontecendo. E aí, pastor Edivaldo, pensando quando estudava essa lição, toda guerra, ou a maioria das guerras que existem no mundo, vira para Israel. Por que isso acontece, pastor? Não é verdade? Exato. Qual é o motivo que isso acontece? Justamente preparando já esse mundo para o anticristo, porque a gente sabe que a guerra dele vai ser contra as nações contra Israel. Então Jesus está voltando, pastor Edivaldo, não há mais o que dizer, não há mais tempo a perder. Você, quem sabe, que escuta o subsídio dessa lição, e quem sabe, ouvindo aí, passou por aí, Deus permitiu que você chegasse até aqui, você está afastado aos caminhos do Senhor, volte para a presença de Deus. Você que escuta, que não está tão firme, que está levando a vida naquele banho-maria, tome uma posição. E você que é professor, que vai usar essa aula como subsídio, incentive os seus alunos a buscarem a Deus, não por medo de ir para o inferno, mas porque amam a Jesus, mas eles precisam estar melhor preparados para o arrebatamento. É verdade, verdade. E com relação a essas tensões que estão generalizadas, esse espírito de rebeldia, o homem, ao invés de se aproximar de Deus nos últimos tempos, eles vão se afastar ainda mais de Deus. Né? Porque a iniquidade ela vai aumentar. O próprio Jesus deixou isso bem claro, né? Guerras, rumores de guerra, animosidades, e a gente está bombardeado de informações, notícias. Basta abrir o jornal, ler o noticiário, o espírito de rebelião que há no mundo, desamor, discórdia, que predomina, infelizmente. Existem alguns flashes de solidariedade, de bondade, graças a Deus que existe, a gente não ignora tudo isso, mas como a gente está vivendo um tempo de egoísmo, desamor e maldade que está crescendo, assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, que a Bíblia dá uma definição assim, que todo pensamento da imaginação, do coração do homem era só mal continuamente. Olha, quando o mal se torna o habitat, o normal, não tem outro jeito, Tiago. Tem que vir juízo de Deus. O autor até fala sobre uma perseguição contra a igreja. Em Mateus 24, a partir do verso de número 9, diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então o próprio Cristo falou que isso aconteceria. Agora vale a pena lembrar, pastor Edivaldo, que a igreja tem uma arma. E a arma utilizada pela igreja, eu escuto o senhor muito pregar isso, nós aprendemos, que é uma arma às vezes esquecida, né? A igreja ela tem nos dias de hoje tentado adquirir um respeito, uma notoriedade por armas que outros veículos, outros lugares tentam, mas a igreja ela tem a oração.
Pedro, quando estava preso, ninguém fez manifestações, ninguém foi para a rua, A igreja, o que a igreja fez? A igreja simplesmente foi orar. Orou. E quando a igreja orou, penso que ali, né, inaugurou-se ali a primeira vez que houve um portão elétrico, né? Em tom de brincadeira, mas a gente sabe que foi o Senhor, um portão automático, melhor dizendo, né? Os portões se abriram, por quê? Porque a igreja, ela orava. Agora, pastor Edivaldo, com essa vasta experiência que o senhor tem, e olhando para a realidade do Brasil e do mundo, como é que o senhor enxerga essa perseguição à igreja? Ela vai aumentar, vai diminuir? Como é que ela vai ser? E até para nós que somos mais jovens, e você jovem que está assistindo essa aula, na sua opinião bíblica e de vivência, qual seria a postura da igreja diante dessa perseguição? O que a igreja precisa fazer? Eu acredito o seguinte, que entre tantas coisas que estão acontecendo nos últimos dias, a gente vê o mundo formando uma mentalidade totalmente anticristã. Sim. Totalmente anticristã e fora da palavra de Deus. Isso eu digo no sentido até mesmo oficial. As leis, os governos, eles caminham para cada vez mais nos chamados direitos humanos e mais longe dos padrões da ética judaico-cristã, principalmente no Ocidente, a gente está vendo isso, um distanciamento. Diz até que a Europa já está vivendo um pós-cristianismo, uma época já de pós-cristianismo. É um tempo de muitos desafios que a igreja tem que saber lidar com tudo isso daí. Então a gente está tendo uma guerra, um entrave na questão do pensar, do pensamento. E isso sempre ocorreu. Porque a grande batalha hoje, sempre foi, na verdade, é a batalha da mente. Tanto que o Evangelho, o apóstolo Paulo diz que é levar cativo todo o pensamento a Cristo. Porque a batalha do diabo é na mente. E o próprio Jesus falou sobre isso, e o apóstolo Paulo também, quando falou sobre isso, disse, não vos conformeis com este mundo. Então, à medida que se aproxima a vinda de Jesus, a igreja que está vivendo esse período, por exemplo, que nós estamos vivendo, nós temos o nosso desafio do nosso tempo. E a gente percebe, sim, uma força contrária, que a gente chama de uma perseguição, que vem contra os valores que a igreja sempre defendeu. Como a igreja se comportar nesse aspecto, o que você perguntou, as armas da igreja vão continuar sendo sempre as mesmas. Não vão mudar jamais. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando ele falou sobre a vinda dele, quando ele falou sobre até o período da tribulação, ele orientou os crentes aqui a vigiar e a orar. O nosso papel sempre foi vigiar e orar. E jamais querer tomar para nós armas humanas, mecanismos humanos, para a gente poder querer se defender. Porque senão nós vamos estar usando... Quando eu era criança, a gente brincava de lutar com espada de pau. Entendeu? Espada de pau. Usar meios humanos, até mesmo artifícios humanos, que estão aí à disposição, é lutar numa guerra espiritual com espada de pau, de madeira. Não vai resultar em nada. Nós temos que estar atentos, vigilantes, sermos fiéis, porque na hora da perseguição é a hora que os fiéis realmente aparecem. Aqueles que amam a Deus e mostram de que lado estão, independente de qualquer situação. Porque a história da igreja mostra isso. Então a gente só tem que lembrar como os fiéis venceram. Nós vamos vencer do mesmo jeito, Tiago. Não muda nada. Então a receita, pastor, ela é antiga, né? É a mesma, é a de sempre. A igreja orando e reagindo, pastor Edivaldo, penso, pregando a palavra. Porque o que liberta é a palavra. Nós percebemos hoje, e além de pastorear a igreja aqui em uma das congregações em Paulínia, nós andamos em alguns lugares que o Senhor nos permite de entrarmos, e o quanto as pessoas estão inquietas, o quanto as pessoas às vezes entram até de certo ponto perturbadas, não no espírito, mas no pensamento, essa síndrome do pensamento acelerado, que as pessoas não prestam mais atenção na palavra, e essa é a receita da igreja. E a igreja vai ser perseguida, está na Bíblia. Né? E a igreja, quando a gente diz igreja, pastor Edivaldo, vale lembrar que não é a igreja física, não é a igreja templo, é a igreja espiritual de Cristo. Ela vai ser perseguida. Ele dá aqui
um dado que diz o seguinte, que no Oriente Médio, em 1910, cerca de 13,6% da população era cristã. Em 2010, esse percentual caiu para 4,3%, diante da ferrenha perseguição. E é triste, pastor, porque a nossa história e a história que nós vivemos aqui iniciou lá. Iniciou lá. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque os grandes avivamentos, o avivamento da Inglaterra, John Wesley participou, o avivamento dos Estados Unidos, todos eles acabaram por um mesmo princípio, que é o que o autor começa dizendo, sobre esse liberalismo teológico. Eles querem relativizar, né, que é assim a palavra, a Bíblia, e acaba desse jeito. E aí vem a perseguição contra a igreja. E a palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria, mas também há uma promessa. Aquele que perseverar. O que é a perseverança? É que não há inconstância. É constante. Então vale a pena ser fiel, constante, sem excesso de religiosidade, espiritualidade, tudo equilibrado, como diz a palavra de Deus. Exatamente, exatamente. Essa é a postura cristã de viver a bendita esperança. Por quê? Porque tudo vai passar aqui na terra. A grande verdade é essa. Nós aguardamos, como disse o próprio escritor aos Hebreus, ele, quando fala de Abraão, que foi um peregrino, que andou por aquela terra que Deus havia prometido, mas diz de Abraão que ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor é Deus. Então, o próprio Abraão, que tinha a promessa de que a sua descendência viria de herdar uma terra física, como herdou mesmo, Israel herdou de Deus, mas a esperança maior de Abraão não era nem a terra física, era a cidade celestial. E Paulo fala sobre isso em Filipenses, quando ele diz que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você tem uma esperança que é supra, é superior, é além, é de outra dimensão, e você vive nessa expectativa, você consegue sim superar as dificuldades que estão ocorrendo e hão de acontecer. E não se assustar com nada, não. Entendeu? Não tem que temer nada. Tem que manter firme a esperança. Porque a esperança traz convicção no nosso coração. Traz firmeza e traz perseverança. E essa esperança, se nós aguardamos Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E é isso que nós precisamos entender. O que Cristo promete para nós, mais do que cuidar nesta vida terrena, é a vida de glória. E tudo isso vai passar. Eu pensava ontem, conversava com meu filho, eu tenho 2 filhos, o maior de 11 anos, e eu pensava que algum tempinho atrás o meu pai estava falando comigo assim como eu estava falando com ele. E passou muito rápido. Está passando muito rápido. E o autor até cita aqui, um dia glorioso para os remidos, que é a vitória sobre a morte. Há estudos comprovados, pastor Edivaldo, no mundo, que os 3 maiores medos da humanidade. O primeiro é falar em público. O segundo é o medo de cobra. As pessoas não suportam cobra. Mas o terceiro é o medo de morrer. E nós que servimos ao Senhor, e obviamente que nós gostaríamos de viver mais, ver os filhos, os netos, mas para nós que aceitamos a Jesus, no dia que nós aceitamos a Jesus, nós vencemos a pior morte, porque a pior morte não é física. A morte física é um desligar desse plano físico, porém existe toda uma eternidade. E a vitória sobre a morte, que o próprio Cristo falou, que os discípulos falaram, é a vitória sobre a morte espiritual, porque o homem sem Jesus, e é uma realidade que precisa ser dita, um homem que não confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, o destino dessa pessoa após a morte é um só. É sofrer na eternidade no inferno. É o que diz a palavra de Deus. Recentemente eu até comentava isso em uma aula e alguém me perguntou assim, mas não é uma mensagem dura de ser pregada? Mas é melhor você ouvir uma verdade que ofenda, mas que gere transformação, do que uma mentira que te leve para o inferno. Então, pastor Edivaldo, o dia
que nós aceitamos a Jesus verdadeiramente, nós vencemos a pior morte, que é a morte espiritual. E a grande questão é o seguinte, a mensagem é dura porque mostra a realidade, mas existe uma mensagem muito maior que a dura, que é a da esperança e a da salvação. Sim. Em Cristo Jesus. Quer dizer, na verdade, você tem que mostrar, o médico, primeiro ele mostra a condição do doente. Você está assim, o tratamento é esse. Não adianta dar um tratamento se a pessoa saber o que não sabe o que tem. O homem precisa saber que ele é pecador. E por ser pecador, ele está perdido. Agora, o Evangelho é a boas novas de Deus. Existe esperança. Então, não vamos olhar só a dureza da mensagem real do inferno. Vamos olhar que há uma esperança. E aí que está a graça, a grandeza, a beleza. E aí você citou, quando alguém está em Cristo, ele está vivo, ele é vivificado. Porque a Bíblia diz, nos vivificou através de Cristo Jesus. Jesus, pastor Edivaldo, ele é do tamanho do vazio de cada coração. É só Jesus que preenche. Por quê? Se as drogas pudessem preencher, nós não veríamos tantos pais de famílias destruídas e tantas pessoas morrendo. Se a bebida pudesse preencher, nós não veríamos tantos centros de recuperações cheios de pessoas que estão perdendo tudo pela bebida. Se o sexo pudesse preencher, o carnaval que nós temos aqui no Brasil não seria a época onde nós teríamos o maior índice de pessoas que engravidam sem ter um relacionamento, filhos que crescerão sem pai, pessoas que experimentam pela primeira vez drogas e bebidas, que é uma festa terrível. Nós temos hoje no Rio de Janeiro, pastor Edivaldo, já informações de crianças, não sei se dá para usar adolescente de 12, 13 anos, que elas se relacionam com 5, 6 homens durante uma noite, e aí engravidam e têm a honra, dizem ter a alegria de chamar esses filhos do baile. Por quê? Porque foram feitos no baile. Só que o que nós enxergamos é que o índice de suicídio entre a juventude, a adolescência e a juventude aumentou drasticamente, o nível de pessoas emocionalmente descontroladas aumentou. Por quê? Porque a única solução não é a solução desse mundo. A única solução, que é o que o senhor falou da cura, é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a felicidade, Ele é a alegria, Ele é a paz, Ele é a harmonia. E Ele é aquilo que a humanidade precisa a ponto de chegar ao absurdo de pessoas matarem em nome de uma fé. Né? E sendo que Jesus ele traz vida. E as pessoas não querem vida. Então nós vencemos a morte a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e nos preparamos para uma cerimônia festiva. E aqui, pastor Edivaldo, eu costumo dizer o seguinte, que o que nós fazemos na terra é apenas um treinamento. Não é verdade? Um dia nós estaremos lá com Ele. E aí, pensamos que a qualidade de culto que nós oferecemos hoje é exatamente o tamanho da preocupação que nós temos de ir morar com o Salvador. Exato. Porque a expectativa e o gozo do cristão, que já é antecipado hoje pelo Espírito Santo aqui, imagine aquele momento em que nós vamos estar literalmente na presença do Senhor, sempre com o Senhor. Isso vai ocorrer quando? Se a gente morrer, mas no sentido profético, no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Imagine estar participando dos eventos proféticos relacionados àquilo que vai acontecer ainda lá na presença do Senhor. As bodas do Cordeiro, o evento festivo, o recebimento de galardões, estar sempre na presença de Deus, porque a obra de Cristo ela envolve, o que Jesus fez com relação ao pecado envolve, ele resolveu o problema da condenação do pecado, do poder do pecado. Isso aqui a gente já tem agora aqui. Mas ele resolveu também o problema da presença do pecado. Porque nós vamos estar num ambiente que não vai ter mais presença do pecado. Imagina o que não vai ser isso. Sem dor, né, pastor? Sem morte, sem traição, sem ódio. Imagine o que vai ser. É exatamente o oposto de tudo que vive nesse mundo. Porque aqui o pecado, o mundo jaz no maligno.
Aqui a gente luta uma batalha. E a gente sente as influências e vive as influências. Porque nós somos, embora nascemos de novo, mas nós ainda somos seres humanos, carnais, e somos sujeitos a doença, tristeza, um monte de coisa. Mas imagine um ambiente onde isso vai ser abolido completamente, porque você vai estar na presença do Senhor da vida, que é Jesus. Hoje nós temos mais ou menos, pastor, umas 2 horas de culto. E tem um culto, e a grande maioria, para não dizer todos eles, que quando está perto de acabar, você olha assim e fala assim, tem que acabar, porque existem todas as condições, e assim, nós não gostaríamos que acabasse isso, né? O senhor já deve ter participado de cultos que ficaria na igreja por horas e horas juntos com os irmãos. Lá, para esse lugar que nós vamos, não vai acabar mais. Não vai acabar nunca. Não vai acabar mais. E não vai precisar de som, não vai precisar de instrumento, não vai precisar de nada. Lá nós continuaremos, estaremos para sempre com o Senhor. E vale, pastor, nós estamos encerrando aqui, graças ao bom Deus, mais um trimestre. Foram 13 aulas aí, abençoadíssimas. E eu gostaria, pastor, de, partindo para uma conclusão, nós andamos e lideramos jovens, cuidamos de jovens há bastante tempo. Fazer um pedido para você que é professor, ou até mesmo para você que é jovem, você que lida com jovem, não se esqueçam de levar a juventude para a oração. Nós somos muito tentados hoje como líderes a criar programas, e não tem problema, criar programas específicos, sair para algum lugar para um momento de refeição, fazer um evento diferente, estarem juntos em um momento de lazer. Porém, a história bíblica e a história da humanidade mostra que só há um jeito de nós termos a presença de Deus, que é buscando a Deus. Então faça acampamentos, retiros, como o seu pastor e Deus, através da igreja, direcionaram, mas não se esqueçam de levar os nossos jovens, os nossos juvenis e adolescentes para a oração. Eu recentemente, pastor, estou dizendo isso porque escutava em uma roda de pessoas conversando e me assustei um pouco, alguém dizer o seguinte, se a gente chamar os jovens hoje para orar e para ler a Bíblia, eles não querem mais vir. Então nós estamos criando outros artifícios para que os jovens venham. Assim, existem estratégias? Existem. Mas se você tem um grupo e você identifica que esse grupo não ora, esse grupo não lê a Bíblia, tem alguma coisa errada. Não são os artifícios, não são festas, não são atividades extras que isso vai acontecer. Então, chame eles para a oração, chame eles para a leitura bíblica. E pastor Edivaldo, eles vêm. Se a liderança der exemplo, a igreja der exemplo, eles vêm. Prova disso é o que nós vivemos na nossa cidade, graças a Deus, adolescentes transformados, com as batalhas que todos têm, mas jovens transformados pela presença de Deus. Então, meu amigo, leve os jovens para a oração, para a consagração, para o jejum, para a leitura bíblica. Incentive começando pelo seu exemplo, que é líder, você que é uma hierarquia espiritual. É verdade. Porque aí você vai dar estrutura espiritual para que ele desenvolva, sim, um relacionamento mais profundo e maduro com Deus. Senão, diversão ele encontra em toda parte. Sim. Não é verdade? Igreja não é clube social. Igreja tem que te ajudar, o ambiente de igreja tem que te ajudar a estar mais próximo de Deus. Um escritor, o Leonard Ravenhill, né, que o pastor gosta bastante, e aliás foi o senhor que me ensinou a lê-lo, e eu já li os livros dele disponíveis todos. Ele diz o seguinte, lá no século passado, que a igreja seria bombardeada pela indústria do entretenimento, e que esse entretenimento entraria dentro da igreja e nos prejudicaria em vários aspectos. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. É verdade. Reuniões que não são cultos, são shows e reuniões de entretenimento. Nós queremos eu não quero isso. Eu não quero entreter-me. Eu não quero divertir-me. Eu quero ser edificado. Eu quero a presença de Deus. É isso que a gente tem que querer. Porque é aquilo que você falou. Nós estamos aqui como se fosse uma antessala, uma preparação. Então vamos preparar bem para aquilo que nós vamos desfrutar no tempo eterno, né? Pastor, se a oração não é uma necessidade, o louvor não leva à adoração e a palavra não é uma prioridade, existe alguma coisa errada. Exatamente.
E pode colocar a placa que for, mas se não tiver essas características, não será igreja. É verdade. Pode até pôr igreja, o que for, mas se não tiver isso, não é igreja. Meus amados, que Deus continue abençoando você. Uma alegria poder ter compartilhado esse trimestre e que nós possamos continuar na expectativa bendita da volta do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor.